Bom dia! Hoje eu e o meu grupo nós vamos apresentar o nosso trabalho de Filosofia e Sociologia. O meu grupo ele é formado pela Ana Clara Brasil, eu, Clara Bacelar, Érica Mota, Eric Lemos, Gealdri Silva, Laís Araújo, Monique Lima e Thalita Emanuele. Nós ficamos responsáveis por pesquisar sobre o tema feminicídio. E ao longo desse trabalho nós vamos trazer alguns tópicos importantes sobre o que é o feminicídio, como identificá-lo e as leis que o Brasil tem para combater o feminicídio. Então a gente pede que todos prestem bastante atenção. A palavra feminicídio vem do termo femicídio, criado e divulgado pela socióloga sul-africana Diana Russell em 1976, em um depoimento no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas, na Bélgica. Ela considerava que a palavra homicídio tem um conceito geral, neutro, e que seria necessário criar uma definição específica para mulheres a partir do termo fêmea. Homicídio de fêmeas virou, então, femicídio. A sua explicação por optar pela palavra fêmea e não mulher se dá pelo fato de que os crimes de femicídio são cometidos não só contra mulheres, mas contra idosas e crianças. Em 1992, a partir da inspiração do livro Femicídio, a Política de Matar Mulheres, de Diana Russell, a antropóloga e ex-deputada mexicana Marcela Lagarde criou uma mobilização contra assassinatos de mulheres no México, mas modificou o termo. Disse que, ao traduzir para o espanhol, a palavra perdia força, então ela propôs o uso de feminicídio, que seria o conjunto de delitos de lesa humanidade que contém os crimes e assassinatos de mulheres. Ela também pontuava a negligência do Estado em permitir que esses crimes acontecessem, o que tornaria o feminicídio um crime de Estado. Por fim, conceituando, feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos violentos de mulheres em razão do gênero, ou seja, quando a vítima é morta simplesmente por ser mulher. Quando o homicídio é resultado da violência doméstica ou é acompanhado dessa e é praticada por um cônjuge, que pode ser tanto marido quanto esposa, ou algum outro membro da família, nesse caso nós tratamos como feminicídio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil ocupava em 2013 a quinta posição em um ranking de 83 países que mais matavam mulheres no mundo. Isso ocorre por diversos fatores, mas um dos principais é a misoginia e ódio contra as mulheres. Nós sabemos que há aversão, misoginia, machismo, discriminação no mundo todo com as mulheres. E, nesse caso, o que estamos tratando a questão é basicamente a desigualdade de gênero, que é a assimetria de poder, quando um dos gêneros possui privilégios comparado ao outro, o que é bem visível na nossa sociedade. E essa desigualdade de gênero, aliada à impunidade, que é quando o indivíduo faz um crime, mas não recebe a pena por aquilo, não recebe a culpa por aquilo, resulta em diversos crimes de natureza violenta e sexual contra mulheres. Um outro fator que eu posso citar é o machismo estrutural, que é aquele machismo que nós crescemos ouvindo, que está naturalizado na nossa sociedade, com piadinhas, com frases, com situações que são quase imperceptíveis, mas que a gente deve se atentar. Uma frase que carrega muito esse machismo estrutural, eu posso citar duas, que é: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é uma frase que foi desenvolvida, mesmo sem perceber, para esconder essa violência, para que você não tenha o ato de intervir. Quando você presencia uma mulher sofrendo violência por parte do companheiro, você pensa: eu não vou me meter, porque não é da minha conta. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ou a outra frase que é: roupa suja se lava em casa. Essa é um pouco menos conhecida, mas também é conhecida, que mascara essa violência em deixar eles resolverem. Então você está deixando aquela mulher ficar à mercê da violência do cônjuge dela.
Vim aqui fazer uma breve explicação sobre como podemos diferenciar feminicídio de homicídio. Feminicídio é um termo usado para denominar assassinato de mulheres por conta de seu gênero. Já o homicídio é um crime que consta na lei sendo o ato de matar alguém. Esse alguém que pode ser qualquer pessoa de qualquer gênero. Caso haja outras circunstâncias, elas podem vir como qualificadores, são aquelas ocorrências de crime. E esse crime se tornando hediondo. Crimes hediondos são crimes mais repugnantes. O feminicídio é um qualificador, podendo haver motivos fúteis, brigas e até mesmo violência física, como asfixia ou assassinato. Caso haja o assassinato, essa pessoa pode ter pena de 6 a 20 anos, podendo sofrer variações por conta de o crime se tornar um crime de homicídio qualificado. Exemplos de homicídio é quando uma mulher pode ser morta em um assalto por conta de os assaltantes quererem eliminar as provas e as testemunhas, diferentemente de um feminicídio, quando uma mulher pode ser morta pelo seu ex ou atual parceiro por conta de ele não aceitar o fim do relacionamento ou por alguma briga fútil. Bom, hoje eu vou falar sobre como identificar um feminicídio. Primeiro, para um crime ele ser considerado feminicídio, ele tem que ter sido cometido contra uma vítima por ela ser do sexo feminino. No entanto, perante a lei, ele deve envolver algumas situações, como violência doméstica, violência familiar ou a discriminação à condição de mulher. Mas o que isso significa? Significa que houve uma situação de dominação, humilhação, sendo o autor da vítima conhecido ou não. De acordo com uma pesquisa realizada pela Promotoria de São Paulo, que analisou cerca de 1.000 casos de feminicídio, identificou uma semelhança entre todos eles. O homem ele mata a mulher por conta de alguma postura adotada por ela, o que o faz se sentir desafiado, desautorizado. Essa mesma pesquisa, ela identificou também que o feminicídio ele é um crime muito característico, ele é evidente, ele tem a sua própria assinatura. No geral, tem uma repetição de golpes que será direcionado em algum aspecto feminino, como os seios ou o ventre. Cerca de 60% dos casos é utilizado armas brancas, como faca, estilete, canivete, ou então o que estiver por perto, como uma pedra, um tijolo, algo móvel da residência, ou até mesmo as mãos para sufocar a vítima. Nós temos que destacar 2 pontos. O feminicídio ele é um crime que só vale quando ele é cometido pelo marido ou pelo namorado? A resposta é não. Também vai ser considerado feminicídio se o criminoso ele for desconhecido, mas a maioria dos casos de feminicídio são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. No entanto, tem algumas exceções. A lei ela vai abarcar diferentes situações. Por exemplo, quando uma prostituta nega a oferta de um homem, ou um indivíduo que assassina a vítima após estuprá-la, ou quando simplesmente uma mulher recusa sair com um homem. Todos esses 3 exemplos eles são reais e são considerados feminicídios pela justiça. O terceiro tópico é a morte de uma mulher. Ela sempre vai ser considerada feminicídio? A resposta também é não. Primeiro, ela tem que ter aquelas situações da lei, que é a violência familiar, a violência doméstica e a discriminação à condição de mulher. Só que vai depender muito da denúncia que foi elaborada. Por exemplo, a morte de uma policial, ela pode ou não ser considerada feminicídio. Vamos criar uma situação. Por exemplo, se ela é rendida e ultrajada por sua condição de mulher e sofre violência, será reconhecido como feminicídio. No entanto, se ela morrer durante um tiroteio, como um colega do sexo masculino, não será reconhecido como feminicídio. A interpretação do crime ele depende muito da denúncia. Hoje, a polícia ela tem uma orientação de que quando eles recebem uma denúncia de que uma mulher foi morta, quando se chega na cena do crime, a primeira pergunta que deve ser feita é: ela morreu por ser mulher? Se essa perspectiva de gênero ela não é levantada na primeira hipótese, dificilmente ela vai ser comprovada no final.
Então, quando essa pergunta é feita, o legista ele vai procurar as evidências de outra forma, ele vai ser mais crítico durante aquela perícia. Mas, caso se conclua que não houve motivo de gênero como morte, essa hipótese ela é descartada. Me chamo Monique e eu vou falar um pouco sobre o feminicídio na arte agora nos tempos atuais, né? Há muito tempo os artistas eles usam a sua arte para falar de assuntos importantes da atualidade. Nesse caso aqui é o feminicídio. As artistas mexicanas, por exemplo, elas usam muito a técnica de bordados para abordar a violência contra a mulher. No Brasil, um exemplo que eu vou dar aqui é uma banda formada apenas por mulheres chamada Mulamba, que através de suas músicas tentam ajudar outras mulheres quando o assunto é feminicídio. Com letras das músicas bastante fortes, elas nos transmitem o sentimento de dor e sofrimento que uma pessoa do sexo feminino sofre, além de mostrar o poder que a mulher tem para enfrentar. Então, eu escolhi uma música delas, né, da banda Mulamba, que se chama Puta. O nome da música é Puta, como eu já falei. As letras são chocantes, né? É para realmente tocar na alma e mostrar para as pessoas o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali está trazendo dor e sofrimento, e que muitas das vezes a gente coloca a nossa vendinha e finge que não vê nada. As pessoas ficam assustadas com as letras das músicas por serem letras chocantes, palavras pesadas, mas na verdade o que deveria assustar elas é o que está acontecendo com essas mulheres todos os dias, né? Então vamos levar isso para nossa vida. Vou começar aqui a ler. Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça a mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece e o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouve-se um grito agudo engolido no centro da cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria, você só mais uma guria. Quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Nem vai dar manchete? Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mete, insulta, vai filha da puta. Painho quis de janta eu, tirou meus trapos e ali mesmo me comeu. De novo a pátria puta me traiu, eu sirvo de cadela no cio. E eu corro pra onde eu não sei, socorro sou eu dessa vez. Hoje me peguei fugindo e era breu, o sol tinindo, lá vai a marionete. Nada que hoje não dê manchete e ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia, o batom vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, fere o fundo corte, morte lenta ao ventre forte. Eu às vezes mudo o meu caminho quando vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é um tapa ou carinho ou bendita ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista e o falo fosse da vítima, o que o povo ia falar? Trocando assim o foco da história, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro, tô no mato sem cachorro, ou eu mato ou eu morro e ninguém vai me ajudar? E foda-se se me rasgar a roupa, te arranco o pau com a boca e ainda dou pra tu chupar, pra ver como é severo o teu veneno. Eu faço do mundo pequeno e Deus permita me vingar, e Deus permita me vingar, e Deus permita me vingar. E eu corro pra onde eu não sei, socorro sou eu dessa vez. No meio dessa música tem uma citação de Chico Buarque, que é bem assim, ó. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado, pra onde eu não sei, agonizou no meio do passeio público, sou eu dessa vez. Morreu na contramão como se fosse máquina, pra onde eu não sei, seus olhos embotados de cimento e tráfego, sou eu dessa vez. Amou daquela vez como se fosse a última vez. Agora você imagina quantas mulheres já escutaram isso aqui e escutam isso daqui e pensam: meu Deus, isso não tá certo.
elas falam aqui, né, que ela não sabe se ela mata ou se ela morre, porque muitas vezes a gente é assim, né? Quando a gente vê, também falam, quando a gente vê que veio um homem na nossa direção e a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou reagir se ele fizer alguma coisa comigo? Ou vou ficar com medo aqui na minha, sabe? A gente tem muito disso. Nós mulheres somos ensinadas desde pequena, né, lá pelos 9, 10 anos, né, quando nós estamos se formando como mulher, a gente é ensinada várias coisas, né, como se comportar, o que fazer, o que não pode fazer, mas não porque é errado, mas sim por causa da outra pessoa, principalmente por causa do homem, né. A cantora Isa, né, bastante conhecida aqui no Brasil, ela diz que ser mulher é muito difícil, que a gente tem que pensar o que vai falar, né? Porque se a gente falar ser autoritária é porque a gente é brava, é porque a gente é chata. Tem que pensar também trilhões de vezes a roupa que vai vestir, porque não por uma escolha nossa, e sim pelo outro, porque se eu colocar um decote, se eu colocar uma roupinha curta, já tô pedindo pra ser assediada na rua, né? Então, não é bem assim. A Mulamba vem trazendo isso aqui pra gente, que não é assim aquele ditado que tem briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. A gente tá super errado, a gente tem que meter colher, garfo, faca. Principalmente se eu sou mulher e tô vendo outra mulher sofrendo com isso, né? A gente tem que falar, não é assim, e botar pra cima, porque senão é super normal a gente acordar no dia e ver mais uma notícia de um corpo jogado na rua, como elas falam, e nem vai dar manchete, porque muitas das vezes realmente é assim, né? Uma mulher é assassinada e a mídia finge que não vê, né? Apesar de ser um assunto que tá aí na atualidade, né, dia após dia, mas muitas das vezes as pessoas tentam enterrar aquilo e falar, não, tá tudo normal aqui, né? Fingir que não tá vendo. Eu acho muito lindo porque a arte, ela vem nos mostrar um assunto sério, só que de uma maneira mais leve, digamos assim, né? Através da letra de uma música, como essas mulheres fazem, né? A Mulamba, essa banda de mulheres, através de uma música, ou então de uma poesia. E para chamar a nossa atenção, porque às vezes chegar uma pessoa e falar sobre é chato, né? Eu ouvi palestras, ouvi várias coisas, uma reportagem, mas às vezes escutar uma música, escutar uma poesia, ver uma coreografia, né? Porque a coreografia também ela tem isso da dança, de nos mostrar, nos transmitir um sentimento. Quando eu vejo essa música aqui, qual é o sentimento que é de dor, né? De sofrimento, e falar, poxa, pessoas passam por isso, mulheres passam por isso, não é pra ser assim. Que existam, né? Eu quero assim que existam mais mulheres como essa banda aqui, né? A Mulamba, para fazer com que a gente enxergue não só essa problemática do feminicídio, mas o racismo, outros assuntos que é de extrema importância para a sociedade, né? E a arte está aí para isso, né? Para nos orientar, nos mostrar o certo e o errado, fazer com que a gente não fique calada. Essas mulheres, elas não estão caladas, elas estão aqui escrevendo isso aqui, colocando na mídia e lutando todo dia para que não aconteçam mais o que elas estão declamando, né? Falando que é mais uma guria e por ser só mais uma guria não vai dar manchete, né? Então vamos abrir a nossa mente. E é isso.
Há diversas formas de expressar críticas sociais utilizando a arte. Uma das críticas mais enfáticas da história é a denúncia ao feminicídio por Frida Kahlo. Em 1934, a pintora mexicana leu em um jornal a história de um homem que chegou embriagado em casa e desferiu diversas facadas na sua esposa. No tribunal, em frente ao juiz, palavras dele, ele disse: "Mas tudo que eu fiz com ela foi dar umas facadinhas de nada." Com isso, a Frida transforma a ironia mordaz de facadinhas do criminoso, espalhando sangue pela tela, mostrando o verdadeiro cenário cruel e horrível do assassinato. O quadro é muito completo, com pequenos detalhes que nós temos que interpretar, como, por exemplo, a pomba acima da vítima, que simbolizaria ela mesma, os tons utilizados no quarto, no caso no cenário, que deveriam significar segurança, tranquilidade, que era para um lar significar isso para uma mulher. A Frida também ela perfura a madeira da mesma forma que a mulher foi esfaqueada. E é possível ver também que ao redor da pintura, por fora dela, existem marcas de sangue que foram feitos com os dedos de Frida. Frida tem o objetivo de colocar o espectador como responsável pelo crime observado, pois o observador está na posição de voyeur nessa cena dolorosamente cotidiana. Ou seja, pessoas que assistem abusos, sabem de histórias de maridos violentos, gostam de ver programas de televisão sangrentos, onde o que mais se fala é sobre o feminicídio. E se dizem lamentar apenas quando mais uma mulher morre, por uma história repetida diariamente. Nós somos transformados em meros espetáculos para as massas. E ainda assim, continuamos assistindo e assistindo e assistindo. Um crime que a cada dia mais deveria ser reconsiderado, que deveria ecoar sentido, ou seja, o feminicídio. Olá, eu sou a Thalita, vou falar um pouco sobre o feminicídio dentro da legislação brasileira. A preocupação em criar uma legislação própria para o feminicídio vem de recomendações internacionais, que passaram por debates por toda a América Latina, fazendo com que 16 países, incluindo o Brasil, criassem leis e decretos sobre o assunto. No caso do Brasil, a Lei número 13.104, de 2015, alterou o artigo 121 do Código Penal, classificando o feminicídio como uma circunstância qualificatória para homicídio e crimes hediondos. No caso, a partir daí, o feminicídio, ele por lei, tem um conceito que já foi explicado anteriormente, sendo crime envolvente de violência doméstica e familiar pela condição de ser mulher. A pena para o crime varia entre 12 a 30 anos. A importância da criação dessas leis e desses decretos não são só para o aumento da pena, mas também servem para dar visibilidade ao assunto, fazendo com que dessa forma, dados mais apurados e informações sobre diferentes realidades de diferentes mulheres possam ser conseguidos e dessa maneira possamos ver como o Estado tem culpa na permanência dessas mortes e a partir disso ele possa aprimorar o sistema de políticas públicas, dessa maneira podendo agir de modo preventivo. Agora falar um pouco sobre os dados de feminicídio. Como dito anteriormente, o Brasil está no 5º lugar nas taxas de feminicídio. De acordo com o mapa da violência de 2015, 4,8 a cada 100 mil mulheres eram mortas por feminicídio, ou seja, a cada 90 minutos uma mulher era morta. E o Ligue 180, no mesmo ano, registrou 179 casos por dia. O mesmo mapa mostra que entre 1980 e 2013 houve 106.093 feminicídios. Dentro da pandemia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o Brasil tem registrado 1.350 casos em 2020, ou seja, um caso a cada 6 horas e meia. Isso é maior, 0,7 maior que em 2019. 3 dessas 4 vítimas tinham entre 19 e 44 anos. Percebemos também que a maioria era negra, com 61,8%. 81,5% foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. 8,3% foram mortas por outros parentes. Olá, meu nome é Eric e eu estou aqui para falar sobre uma das leis mais importantes do combate contra a violência às mulheres, que é a Lei número 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Mas você sabe por que ela tem esse nome? Por causa de um caso que aconteceu em 1983 com uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes.
uma farmacêutica brasileira que sofreu severas agressões de seu marido, Marco Antônio, um professor universitário. Maria ficou paraplégica após sofrer um tiro de espingarda de seu marido, além de ter quase sido morta eletrocutada enquanto tomava banho. Graças a uma ordem judicial, ela pôde sair de casa e começou uma incessante batalha judicial contra o seu agressor. O caso só teve fim entre 2001 e 2002, quando o próprio Estado brasileiro foi condenado por negligência, omissão e tolerância à violência doméstica contra as mulheres. Que vergonha para o Estado brasileiro, né? Ao invés de fazer justiça, ele próprio foi condenado por tolerância, omissão e negligência. Em 2006, finalmente, a Lei Maria da Penha foi aprovada. Com a nova legislação, foram criados mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica. Algumas dessas mudanças foram: antes não era possível, mas com a nova lei pode ser efetivada a detenção do suspeito de agressão. Ou seja, se o marido agredir a mulher e a mulher denunciar, o suspeito, no caso o marido, é detento atrás de grades. Então a mulher pode ter um pouco mais de liberdade após a denúncia. A violência doméstica passa a ser considerada como um agravante de pena. Penas como multas, doação de cestas, serviços comunitários, etc., passaram a ser proibidas nestes casos. Ou seja, se o marido agride a mulher, o namorado ou etc., ele não vai poder se safar pagando apenas uma multa, o que deveria ter sido visto há muito tempo, né? Agora, o juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se afastar da casa da vítima, ou seja, proibir o contato, além de ser proibido de manter conversa com a vítima e seus familiares, a fim de não haver a manipulação para talvez se aproximar de um familiar da vítima ou da própria vítima, entre muitos outros mecanismos.